Cima não anunciava a oportunidade de Boa que está imigrado, ou Boa que tem alguém que está imigrado, que é provavelmente tudo cabo-verdiano. Para não entender um bocadinho dizer que a visão do governo cabo-verdiano em relação à nossa imigração, entende também que cabo-verdianos lá fora estão integrados e que relação que eles têm com a nossa pátria, com o Cabo Verde. Para que ela não tenha ali conosco, é mais de uma hora, o senhor Ministro de Comunidades, que é doutor engenheiro, aliás, Jorge Santos, bom dia e obrigado pelo tempo por estar conosco na show da manhã, senhor Ministro. E é um grande desafio, bom dia mais uma vez, fala de nossa comunidade imigrado, porque é um setor ou um franja de nossa população extremamente importante e delicado que merece uma atenção especial. Com certeza. Em primeiro lugar, para agradecer essa oportunidade de estar ali hoje, para ter essa comunicação com toda a diáspora cabo-verdiana no exterior e nas comunidades, praticamente em todos os continentes. Diáspora, para mim, e na concepção também do governo, é um dos principais recursos que Cabo Verde tem. E é um recurso importante e que tem sido um recurso permanente, mesmo antes da independência, ou seja, desde o início das saídas da imigração cabo-verdiana, não só para os Estados Unidos, para a África, mais recentemente para a Europa, comunidades cabo-verdianas têm sido muito solidárias com o país, têm sido agentes de divulgação do país e da sua cultura, em todos os continentes, e que têm uma história. Por exemplo, no ano passado, nós celebramos os 200 anos de instalação do primeiro consulado dos Estados Unidos na Cabo Verde. Se são 200 anos do consulado dos Estados Unidos na Cabo Verde, isso quer dizer que a nossa diáspora nos Estados Unidos é anterior a esta data. Naturalmente. Porquê de um consulado dos Estados Unidos na Cabo Verde? Porque tinha interesses. Porque pessoas têm seus interesses, pessoas têm seus negócios, pessoas têm suas afetividade e têm suas trocas, não só culturais, mas também de bens. E é isso que te demonstrar qual é a essência histórica da nossa comunidade. Por isso é que hoje o governo de Cabo Verde fazia uma opção, quanto a mim, útil, em conceber a diáspora como uma extensão das ilhas. Isso é que falta. Ou seja, temos a nossa geração, a vossa geração mais jovem também, temos essa missão de eliminar de forma funcional estas distâncias que existem entre os residentes e os não residentes. Porque somos todos cabo-verdianos. Por isso é que eu não falo, normalmente, de imigrantes. Já é um discurso do passado. Eu falo das comunidades e da diáspora. Porque é preciso valorizar todo o trabalho, por exemplo, da diáspora em Cabo Verde e a sua contribuição em todo o processo de desenvolvimento antes da independência, com a independência e pós a independência. E agora também, durante a grande pandemia de Covid e pós-pandemia. Porque as nossas comunidades do exterior estiveram sempre ativas em todas as fases do desenvolvimento da nação cabo-verdiana. E sempre presente. E sempre presentes, não só com a sua solidariedade, com o apoio no desenvolvimento, mas também com a valorização e a projeção do nome de Cabo Verde. E mudança de discurso que o senhor Ministro Santa fala dele, de tratar os cabo-verdianos que vivem fora de uma forma diferente, até pelo discurso de Cafaz e chanfle, que é discriminação, que às vezes neca de má fé, de imigrantes e residentes, mas transformar tudo aquilo numa comunidade, seja a comunidade cabo-verdiana residente em Cabo Verde e na diáspora. Essa mudança de discurso pode ser também uma de essa ferramenta ou uma de essa forma que também estreita esses laços que sempre teve essa percepção, porque cabo-verdiano vive um monte de tempo, reclama que, por exemplo, políticas públicas e medidas é criado pensado só na cabo-verdianos residentes. Nunca sabe se o senhor Ministro também tem essa percepção de que já está na hora de cabo-verdianos que vivem fora, sinto também que Cabo Verde é criado
pensar também nisso. É isso é que é a essência. É a essência de toda a política que nós não desenvolvemos hoje, e que é a essência, e que a propósito de criação do Ministério de Comunidades é justamente isso. Olhar comunidades como uma extensão Do país e ver todos os cabo-verdianos como cidadãos de Cabo Verde. E onde está o cabo-verdiano, está Cabo Verde. Cabo-verdiano nos Estados Unidos, Cabo Verde está nos Estados Unidos. Até na Argentina, até na Argentina. Na Guiné-Bissau, na São Tomé e Príncipe, ou na Portugal ou na Europa, ele é um Cabo Verde. Ou seja, é preciso não começar de trás estigma do imigrante. Porque a história do imigrante também tem essa conotação, muitas vezes. Mas nós na imigração, temos história. É pessoas que saem de Cabo Verde à procura de melhores condições de vida, à procura do bem-estar, à procura da educação dos seus filhos, da estabilidade da sua família. E é esse princípio que é fundamental também nós não cultivar. Ou seja, que neste momento, quando não estou a dimensão cultural, a dimensão económica, mas também social, desportiva, por exemplo, não estou a nível desportivo, qual é cabo-verdiano que te sente feliz do Giovanni Cabral? Desfraldar a bandeira de Cabo Verde no momento que o Sporting ganha campeão de Portugal. Ou quem que te gostar de olhar qualquer outro jogador de Cabo Verde quando o Porto ganha europeu, com a bandeira nacional. E entretanto com a bandeira nacional. Isto é o sentimento nacional de pertença. E esse é que tem que ser valorizado. Por isso é que nós notamos que as políticas públicas e o entendimento do governo e o entendimento do Ministério das Comunidades, que as políticas públicas têm que serem dimensionadas pensando na dimensão diáspora. De que forma que as políticas públicas podem proteger e beneficiar Cabo Verdeano na perspectiva mais concreta? A hora que nos espia nos imigrantes, por exemplo, e a nível de municípios tem sido criado, por exemplo, balcões de apoio nas câmaras municipais para aqueles imigrantes que têm intenção de investir no país, mas tem imigrantes que têm mesmo a força financeira para investir. Se esse tratamento, se essa condição deve ser também igual e tem que ser igualitário todo esse tratamento a nível de políticas públicas e medidas e ferramentas para aproximação no país. Com certeza. 3 eixos fundamentais de atuação. Primeira grande medida e primeira grande ação é conhecer a nossa comunidade. Ou seja, conhecer os perfis das nossas comunidades. Essa é a primeira ação do Ministério do Governo. É estudar, ter um banco, base de dados com o conhecimento da situação socioeconómica, cultural, mas também saber qual é o número, a quantidade, o número da nossa diáspora. Nós falamos que a diáspora cabo-verdiana é superior a 1 milhão de cabo-verdianos. Ou seja, mais do que o dobro de quem mais do que o dobro daquele que vive ali. Possivelmente pode ser, mas pode ser mais também. Mas tem que ser identificado. Quando nós não falar na primeira, segunda, terceira e quarta gerações de nós, comunidades, nós é muito mais. E é preciso ter um conhecimento claro dos perfis das nossas diásporas. Em segundo lugar, para não conseguir dimensionar políticas públicas, pensando também na sua aplicabilidade e no seu foco nas nossas comunidades, o Ministério tenta estudar a possibilidade, a nível do governo, conjuntamente com outras instituições, de estabelecer o que nós chamamos uma plataforma de conectividade funcional e digital de Cabo Verde com a diáspora e da diáspora para com Cabo Verde. Agora, aquele país de acolhimento de que esses cabo-verdianos, como que tem sido a relação Cabo Verde e se abertura nesse sentido, para todas as medidas serem aplicadas e para poder ter efeito lado de lá, e tem que ser também com uma estreita cooperação e relação com os países de origem. Com certeza, Cabo Verde, neste momento, a nível do Ministério de Negócios Estrangeiros, do Governo, mas também da Presidência da República, do Ministério das Comunidades, não tem feito uma grande promoção também e um grande alinhamento diplomático com os países de acolhimento. E aí não tem que se sentir também orgulhosos quando não te falar com autoridades americanas, senadores, congressistas, quando não te falar com presidentes de república, governantes de países outros como Estados Unidos, o Brasil, Portugal, Senegal, Guiné-Bissau, Angola, e que não te perceber o quão carinho que estes países e estes governantes têm
e valor que esta dá a cabo-verdianos. Ou seja, cabo-verdiano é um povo bem integrado em todas as sociedades para onde. Aliás, há muito que se fala desta parte. Cabo-verdiano sempre integra rapidamente e bem. Porque cabo-verdiano tem que ser cultura. Ele te valoriza essa cultura, mas respeita a cultura do outro. Respeita e integra na cultura do outro, preservando a sua cultura, a nossa morna. Acabamos de ouvir aqui o Jorge Sena, a voz melodiosa. Estados Unidos, a forma pura como guardou a morna durante todos esses séculos. Não obstante as influências externas. Mas nós vamos aos Estados Unidos, deixa de viver a América. Sentimos a morna pura na terra do jazz, na terra do blues, na terra do country, de todas essas grandes vagas de modernidade das músicas, do funk. Que podia ter descaracterizado a comunidade. É onde nós sentimos o puro da morna. A morna, a coladeira, o talei abaixo, todas essas músicas. E quando escutamos o Jorge Sena ou o Talulu a cantar na língua do fogo, ou sentimos, por exemplo, Cordas de Sol a cantar na língua de Santo Antão, ou ouvimos o crioulo de São Vicente, ou ouvimos o Funanã cantado na voz no crioulo de Santiago. A valorização cultural da nossa essência está aí. Por isso é que eu digo que nós somos bem integrados e essa integração é sentida. Mas esses países de acolhimento, como Luxemburgo, Holanda, Bélgica, Estados Unidos, Guiné-Bissau, eles o que querem é também ajudar Cabo Verde no estudo dos perfis das diásporas. Já temos um perfil feito no Luxemburgo. O governo de Luxemburgo, em cooperação com o governo de Cabo Verde, já em 2018, lançou o perfil da diáspora em Luxemburgo. Neste momento já sabemos qual é que é a característica, a sua situação socioeconómica. E esse mapeamento, entre aspas, tem que ser feito onde? Tudo onde tiveram Cabo Verde. Portanto, neste momento estamos a terminar o censo 2021 em Cabo Verde, através de INE, com a colaboração do Sistema das Nações Unidas, da União Europeia, Luxemburgo e outros parceiros. Mas este censo de 2021 será tudo incompleto se não for ajustado ao perfil e ao conhecimento da nossa diáspora em todos os continentes. E isto é um dos propósitos do nosso Ministério. Há dias, o Sr. Ministro fala de uma grande preocupação que é a questão de retornados. Repatriados, se não está falando de forma mais vulgar ou mais popular, ora que não tem situação de retornados. Modo que sabem ser tratado essa questão, já que em tempos foi um grande problema para Cabo Verde, situação de cabo-verdianos que está mandado de volta e que às vezes conche e tem que bem vive um país de zero, sabendo que a vida inteira estava feito no país. É uma grande preocupação de toda a nação cabo-verdiana. É o retorno daquele que partiu à procura de melhores condições, que muitas vezes, pelos infortúnios da vida, cai na criminalidade ou tem problemas em termos de legalização. Mas são seres humanos, são cabo-verdianos e têm que ser tratados dignamente como seres humanos. E é aí que nós, por exemplo, Cabo Verde, recentemente, na altura, com o embaixador, na altura, nos Estados Unidos, Dr. Carlos Veiga, foi possível o nosso governo assinar um protocolo com o governo dos Estados Unidos no sentido do conhecimento, de caso a caso, de todos os cidadãos cabo-verdianos que, pelo infortúnio da vida, cumpriram a sua pena nos Estados Unidos e que teriam que retornar a Cabo Verde. E nós aqui, neste momento, é uma das preocupações também centrais do Ministério das Comunidades. Estamos em contacto com as autoridades americanas, estivemos agora recentemente nos Estados Unidos, com o Sr. Primeiro-Ministro, numa grande delegação, não só em contacto com as nossas diásporas, mas também em contacto com as autoridades, sejam municipais, estaduais e federais dos Estados Unidos, no sentido de conjuntamente encontrarmos a melhor forma de integração social desses jovens, maioritariamente são jovens, que precisam também ser orientados para uma profissão, para terem meios de um rendimento e serem integrados perfeitamente na sociedade cabo-verdiana, porque são nossos concidadãos. E, como tal, temos essa obrigação solidária. Por isso é que eu digo que o Ministério das Comunidades, a nossa política nacional para as comunidades, tem que ser no sentido de boa integração das nossas comunidades no processo de desenvolvimento, acrescentando e agregando valor no seu desenvolvimento económico, social, desportivo, cultural,
mas também ter o lado social, de prestar solidariedade àqueles que precisam da solidariedade nacional. Não só nos Estados Unidos, porque hoje temos cidadãos que chegam de Portugal, temos cidadãos que chegam da Europa, chegam de todos os continentes. E nós temos que acolhê-los e desenhar inteligentemente programas para os integrar, porque não podem ficar abandonados à sua sorte. São jovens que muitas vezes nem conhecem Cabo Verde. São jovens que foram consequência também de alguma desestruturação, muitas vezes familiar, e que vêm para Cabo Verde sem falar o crioulo. E que chegam na Brava, chegam em São Vicente ou em Santo Antão, ou na Ilha do Fogo, sem conhecer a realidade do país. Para transformar essa ambição de governo em realidade e sem querer ferir soberania de cada país, é possível bem até que ponto? Em termos de ajuste a políticas, também do lado do país que se retorna um cabo-verdiano, até que ponto teria abertura de ser parte para que Cabo Verde consiga ajustar essa intenção, as medidas políticas, de acordo com o nosso interesse, que é recebe e acolhe cabo-verdianos retornados. Sem querer pôr em causa a soberania, naturalmente. Um grande eixo dessa integração tem que ser um investimento forte na educação. E hoje, graças a Deus, verificamos que as segundas e terceiras gerações de cabo-verdianos, seja nos Estados Unidos, seja também na Europa e em África, cada vez mais estão à procura do saber. Essa é uma ambição diferente. É uma ambição diferente. Os projetos de vida diferentes. Os jovens cabo-verdianos estão, e os pais também, com o apoio das sociedades. Porque, entretanto, houve evoluções que temos que aqui referenciar. Sem as decisões dos países de acolhimento, das diásporas mundiais, do reagrupamento familiar, isto não seria possível. Hoje, um familiar, um pai, tem o direito de ter o filho com ele, desde que esteja legalizado. E é este reagrupamento familiar e esse apoio que é dado à família, porque a família tem que estar junta. O pai foi... É uma questão de direito humano que se sobrepõe às vezes a muitas outras questões. É uma questão não só de direito humano, mas de sobrevivência também e do bem-estar da família. Porque nós somos cristãos. E como cristãos que somos, temos o núcleo essencial do bem-estar social é a família. E a solidez da família é fundamental. O reagrupamento familiar foi uma decisão bem tomada. Mas existe outro aspecto fundamental e que os cabo-verdianos estão a aproveitar e muito bem, que é a participação cada vez mais ativa na vida social, económica e política nos países de acolhimento. Eu fico feliz e fiquei feliz de visitar recentemente os Estados Unidos e ver tantos candidatos cabo-verdianos de origem a candidatarem-se às principais câmaras municipais da Nova Inglaterra, seja a Câmara de Boston, seja a Câmara de Brockton, seja a Câmara de Providence, East Providence, Pawtucket, em Connecticut, em todos os estados tem uma presença que nós cabo-verdiana. Visitamos, tem presença cabo-verdiana e tem candidatos exercitando a democracia de todos os lados, da direita, da esquerda, portanto, candidatos mais próximos dos republicanos, mais próximos dos democratas, outros sem partido, mas com uma grande participação. Foi uma felicidade de visitar a Câmara de Boston e ver que a conselheira principal da Presidente da Câmara de Boston é cabo-verdiana. De visitar a Câmara de Providence, em que o número 2 da Câmara de Providence é um cabo-verdiano. Esse exemplo estava a levar exatamente para a próxima questão que tem a ver com integração de sucesso. Se por um lado não tem infortúnio, não tem infelicidades, não tem situações que depois pessoas começam de zero às vezes, por outro lado não tem situação de sucesso. Mas que Cabo Verde tem estado hoje, cabo-verdianos fora, com o seu sucesso, com o seu potencial, que podia ser contribuir também para a vida e dinâmica de desenvolvimento de Cabo Verde, mas que tem estado a contribuir para aquele país. Reagrupamento familiar é uma excelente forma de consolidar aquela segurança familiar. Por outro lado, é que seria um problema para mobilizar que os recursos humanos que Cabo Verde tem lá fora, que podia estar a contribuir ali para o país com quadros, com experiências, com vivências e com recurso financeiro. De começar para dizer que, na minha concepção, e na concepção de muitos cabo-verdianos, a nossa experiência das comunidades da diáspora é de sucesso. A diáspora cabo-verdiana, no seu todo, é uma diáspora de sucesso. Mas temos exceções.
Temos exceções. Temos aqueles que também que precisam da nossa solidariedade. Mas, no cômputo geral, é de sucesso. Ver os Estados Unidos da América, o nível que as nossas comunidades atingiram, a forma como estão integradas dentro da sociedade americana, da forma como fazem o reagrupamento familiar e da forma como também têm participado para o desenvolvimento daquelas sociedades. Suíça, Luxemburgo é outro exemplo. Outro também. bom exemplo é toda a Europa. Mas, entretanto, vamos a Portugal, onde a nossa comunidade está bem integrada, não encontramos esse nível de participação política das nossas comunidades. Que poderia ser estratégico até para a comunidade. Mas é uma questão de oportunidade. Por isso é que o nosso Ministério também tem que estar em sintonia, alinhamento com as associações comunitárias, em Portugal, por exemplo, com os líderes comunitários cabo-verdianos, com as excelências que já... Porque nós temos professores universitários, temos grandes especialistas médicos, temos homens com saber e que estão na investigação científica, temos pessoas com obras publicadas, temos artistas de nome internacional nas nossas diásporas, seja na Europa, seja nas Américas, seja também em África. Vamos encontrar, por exemplo, no Senegal ou na Guiné-Bissau, uma comunidade cabo-verdiana bem integrada. Pessoas que estão bem, professores universitários, médicos, empresários, médios e grandes empresários. Assim como vamos encontrar em Angola. Mas também vamos encontrar aqueles que, por exemplo, em São Tomé, ou em Moçambique, ou mesmo em Angola, precisam da nossa solidariedade, precisam de uma pensão social. Sim. E os jovens que precisam de uma bolsa de estudo para terem uma oportunidade de vida. E quantos, por exemplo, de São Tomé não estão aqui a estudar nas nossas instituições de formação profissional ou universitárias em Cabo Verde? É este o caminho. Ou seja, o que nós temos que estimular é essa conectividade entre as comunidades na diáspora e o país. Eu acho que este é o principal desafio. Mas isto não será possível fazer sem uma ação bionívoca dos dois lados. Temos que trabalhar e definir as políticas públicas a nível nacional. Temos que mudar também as nossas cabecinhas e mudar a nossa atitude, a forma como relacionamos com as nossas diásporas, no cômputo geral. Mas também temos que contar com a colaboração das nossas diásporas e que, por sinal, estão ávidos, estão de braços abertos. É aquilo que queria entender, esse papel, o governo, as autoridades cabo-verdianas, vai buscar diáspora, vai mostrar oportunidades, vai criar interesse, desperta interesse, porque esse é direito, esse é integrado. Mas interessa para a volta para Cabo Verde, para investir, para fazer coisas diferentes, ou fazer algo mais, é preciso, se calhar, isso percebe. Mas existe essa oportunidade. É quem que é responsável por esse papel? Esse que é o principal, é o calcanhar daqueles. Como despertar nas segundas e terceiras gerações esse interesse para desenvolver Cabo Verde? Por exemplo, te dar um exemplo simples. Um grupo de jovens basquetebolistas nos Estados Unidos, uns que nasceram nos Estados Unidos, outros que é netos de cabo-verdianos nos Estados Unidos, que nunca esteve na Cabo Verde, resolvem reunir a criar Praia League de basquetebol. Uma iniciativa própria deles. Eles desenvolveram deste país. Eles nunca tinham vindo na Cabo Verde. Mas porquê que eles fazem? Porque senti cabo-verdiano. Já é originário de cabo-verdiano. Já é proud de ser cabo-verdiano, assim como já é proud de ser americano. E esse sentimento de pertença e de nação crioula é que nós não tem que trabalhar. É que sempre acontece espontaneamente e na seio familiar, mas hoje em dia pode ser provocado. Por isso é que nós não temos que criar instrumentos de aproximação dessa comunidade para Cabo Verde. Que instrumentos são esses? Não são os mesmos instrumentos de seus pais lá nos Estados Unidos. Pais tinha motivo que é família na terra. Justamente. E pais o que é que está a fazer? Estava a fazer o investimento pela via tradicional, remessas. E as remessas e em contas a prazo. Por exemplo, só para dar uma ideia ali, 70% das contas a prazo de Cabo Verde são originários da nossa comunidade. 19 milhões de contas entram anualmente aqui em Cabo Verde, 12% do nosso PIB. Isso está a demonstrar a dimensão. Mas Cabo Verde tem que criar instrumentos. Que instrumentos? Primeiro, é justamente a plataforma de conectividade da informação. O jovem tem que estar informado das oportunidades que existem em Cabo Verde. Segundo, como aproveitar essas oportunidades? Através de programas muito concretos. Por exemplo, hoje estamos a investir no parque tecnológico. Cabo Verde está a gastar milhões de contos
criando um parque tecnológico com infraestruturas, com incubação de empresas, com espaços para estabelecimento de empresas, com todo o ecossistema de financiamento dessas mesmas empresas, do estudo dos mercados. Esse sim é um cartão para apresentar essas segundas e terceiras gerações. Como oportunidade de investimento e negócio. Com o seu telemóvel, através dessa plataforma, eles poderão fazer as suas opções de negócio. Porque aqui, quando as pessoas movimentam-se, tem negócio. Não temos que ir só pela saudade. O jovem quer realizar-se. Pela prosperidade. E financeiramente, e também criar a sua empresa. Daí que, por exemplo, o Parque Tecnológico. Depois temos o que nós dizemos. Será que a única forma das nossas comunidades, dos jovens empresários, das segundas e terceiras gerações investirem em Cabo Verde é através de contas a prazo? Será que não existem outras formas de investir financeiramente no país? Hoje, com o apoio dos Estados Unidos da América, está-se a montar agora o sistema junto da Caixa, da Bolsa de Valores, que é o que nós chamamos o Diaspora Bond, ou seja, obrigações para a diáspora. Diaspora Bond, o que é? É uma obrigação em que, por exemplo, o jovem que está na Flórida, que quer, por exemplo, depositar dinheiro numa conta a prazo, que tem um rendimento do seu capital à volta de 1% ou menos de 1% em contas a prazo, poderá ter 3 vezes mais, por exemplo, investir em obrigações. Mas não só o Diaspora Bond. Luxemburgo está a ajudar a Bolsa de Valores também na instalação do que eles chamam o Green Bond, ou seja, tudo o que seja projeto que visa o ambiente, a preservação do ambiente, energias renováveis, a água, tudo o que seja investimento na economia azul, através do Blue Bond, que também existe, etc, etc. Esses projetos que visam, não é, a defesa do meio ambiente ambiental, encaixam dentro desses bonds. E o bond, está a ver, Luxemburgo desenvolveu-se. Era um país também de imigração. De emigração. E hoje, Luxemburgo é o que é? É uma praça financeira mundial. Por isso é que eu digo, nós temos que focalizar também nos bons exemplos. E temos bons parceiros. Luxemburgo está a montar esse sistema. Com certeza que vai-me dizer, mas qual é o impacto disto junto das segundas e terceiras gerações? Esse aqui é o nosso trabalho. Eu espero responder essa pergunta daqui a 2 anos. Porque é nosso trabalho. Nós, a comunicação social, o programa, por exemplo, nós temos programas também direcionados para os órgãos de comunicação social, sejam estatais, públicos, sejam privados, no sentido da disseminação também da informação funcional. O que nós estamos aqui a fazer tem que ser feito, ou seja, nós temos que disseminar a informação, porque nós fizemos a reforma, por exemplo, criamos um Estatuto do Investidor Imigrante. Já o nome não é tão simpático, não é? Nós queremos, muito brevemente, dizer que é um Estatuto do Investimento da Diáspora, por exemplo. Mas qual é o trabalho de disseminação e informação que fizemos junto das nossas comunidades, dos Estados Unidos ou em qualquer outra parte? E nós podemos avaliar isso pelo impacto dessas medidas, que não atingiram o objetivo que nós pretendemos. Então, é a nossa função disseminar tudo o que seja reformas políticas. Até chegar ao porque ponto esse estatuto são instrumentos propícios que permitem as empresas instalarem-se aqui. As pessoas desenvolverem os seus negócios. Ou seja, nós temos que ir pela via do desenvolvimento, de sermos criativos. Por isso é que eu digo que, agora, existem problemas de curto prazo com as nossas comunidades. Eu, há poucos dias, estive em Santa Cruz, no encontro com a nossa comunidade de Santa Cruz, que está de férias. No dia 7 vou estar em Santa Catarina. No dia 15 estarei em São Nicolau. Estivemos nos Estados Unidos, vamos estar na Holanda muito brevemente, e ouvimos recorrentemente o discurso. As alfândegas têm que se adaptar às necessidades das nossas comunidades. Mas as pessoas dizem, estão lá as nossas comunidades a falar de alfândegas. Eles têm razão quando falam. De facto, o programa do governo, neste momento, e é propósito nosso, a modernização das alfândegas, a digitalização, porque o digital é que vai... Para garantir celeridade e segurança. Quanto menos intervenção humana dentro de um processo, eu pergunto... Menos risco. Nós fizemos a reforma das pequenas encomendas, que é algo muito importante para as nossas comunidades. As pessoas que mandam o seu bidon, a sua pequena encomenda, a sua pequena encomenda, até 150 quilos, têm condições muito especiais, passam por scanner, e tudo para facilitar o processo.
Mas eu pergunto, por que não fazer toda essa gestão num telemóvel através de um cartão E de crédito acompanhar. e só telefonar o familiar para levantar a mercadoria da alfândega? Quer dizer, é isto. É este o caminho. É pôr as novas tecnologias, o nosso digital, serviço. ao serviço desta relação. Mas isto não é nenhuma inovação a nível mundial. Outras nacionalidades, outros países também da diáspora, como Israel, como a Irlanda, como o Brasil está a fazer Que é o neste que momento, o Sr. Ministro falava há bocado, bebe de boas experiências e bons como exemplos. Portugal faz. Ou seja, temos é que ver as boas experiências, porque é um potencial. Temos que ver, finalmente, que, de facto, a nossa diáspora é o potencial essencial para o desenvolvimento de Cabo Verde. Muito E bem, se Sr. conseguirmos trazer isso, penso que estaremos a agregar valor ao esforço de desenvolvimento nacional. Já não passo um bocadinho riba do nosso tempo e antes de senhor realizador bem ali, queria só aproveitar e Sr. Ministro, enquanto governante, se queria deixar alguma mensagem para a nossa diáspora, especialmente depois de um ano atribulado, quase doce, de Covid-19, onde pessoas que conseguem nem estar perto, companheiro, e cabo-verdianos que é uma raça extremamente afetiva, cheio ligado ao país. Na primeira oportunidade que a fronteira abre, cabo-verdianos se difere. Então, nossa emissão também se cheio dedicado nas últimas 2 semanas a nós imigrantes. Primeira mensagem que me queria te ali, em nome do Governo, é um agradecimento profundo, de coração, a toda a nossa comunidade que solidariza Cabo Verde nestes momentos de pandemia. Foi a primeira ajuda. A primeira ajuda internacional recebida veio das nossas diásporas. Estados Unidos, todas as associações, da Europa, da África, todos solidarizaram-se e participaram ativamente para diminuir o sofrimento dos cabo-verdianos no momento da grande pandemia. E teve um grande diferença. E isto tem sido recorrente também noutras catástrofes nacionais. Situação de erupção de vulcão de fogo, seca sistemática, ou seja, alagamentos na Boa Vista. Essa é a primeira mensagem que me queria dizer. Segunda mensagem, que eu não estou a dizer para nós diáspora, é para ter confiança no país, para continuar a amar Cabo Verde. Porque amor que não tem para Cabo Verde é que é maior potencial para não agregar valor para o esforço de desenvolvimento nacional. E pandemia, não te conseguir fazer um retoma económico, social, cultural, é com apoio de todos os cabo-verdianos. De todos os cabo-verdianos, os cidadãos residentes, os cidadãos também que estão na diáspora. Por isso, para ter confiança na Cabo Verde, para não confiar nas nossas ilhas, porque nós é uma cultura forte, nós é um grande país, 99,9% de mar, mas é um grande país também. É uma nação diasporizada, global, e é esse sentimento, que esse sentimento que me queria também agradecer o programa, esse programa para dar-me essa possibilidade. Para nós é um gosto e uma responsabilidade que nos e estaremos sempre dispostos, não é? E disponíveis a dialogar connosco, diáspora. Muito obrigado, Sr. Ministro. Foi a nossa conversa com o engenheiro Jorge Santos e Sr. Ministro das Comunidades, sobretudo para o que está no estrangeiro, que isso também está luta, está esforça para que tenha prosperidade. Não se acabou e não se contente com o esforço para uma boa prosperidade, é reflexo de sucesso de cabo-verdianos inteiro.